você tem em si, além da capa? Já começa forte. Muitas histórias, muitos medos, muitas descobertas. Acho que eu tô me descobrindo além da capa a cada etapa da minha vida, né? Além da capa para mim é uma descoberta, assim como é para tanta gente que senta na minha cadeira também. Eu acho que eu puxo a minha capa várias vezes durante a minha vida. Às vezes, acho que além da capa foi o que eu estava te falando, inclusive, né? Que é uma jornada de perdão, né? Quando que você descobriu que seria importante para você perdoar? Tem pouco tempo. Te digo que na realidade tem talvez 2 meses. Me perdoar, né? Eu acho que eu sempre fiz questão de perdoar os outros, mas me perdoar, ou até entender, né, que na realidade eu precisava me perdoar. Conhecer o que eu precisava perdoar dentro de mim. Porque a gente esquece, né? A gente vira adulto e a gente esquece da nossa infância, a gente esquece da nossa adolescência, a gente esquece daquilo que a gente não se orgulha. A gente faz questão de esquecer. A gente coloca tudo dentro de uma caixa e simplesmente esquece, deixa lá. Parece que não faz parte mais de você, não faz mais parte de quem você é. E você se envergonha. Você abriu a caixa? Eu abri essa caixa. Eu precisava abrir essa caixa. E abrir essa caixa dói. Dói bastante. Mas é importante. Eu sabia que era importante. Onde dói? Olha, eu falei inclusive que eu estava conversando isso ontem com umas pessoas que eu conheci e foi muito interessante porque eu sempre... Por exemplo, eu te dei o livro agora há pouco, né? E muito interessante dessa jornada de perdão foi que, por exemplo, eu não gosto de terminar de ver uma série. Não gosto. Eu não gosto de terminar de ver um filme. Eu raramente, a não ser na minha adolescência, dos poucos livros que eu li, que eu não era uma leitora assídua, né? E recentemente comecei a ler vários livros e tudo mais, e eu não conseguia chegar ao fim de um capítulo. Eu não terminava um livro. Porque significava o fim de um ciclo, o fim de uma história. Acabar. Acabar. E se acabasse aquela história, eu ia me desprender dos meus personagens, de repente eles estariam em outros lugares, eles não seriam mais aquelas pessoas, teriam um fim. E eu vim entender que isso significava muito em relação ao que eu vivi na minha vida. Eu vivi muitos lutos, eu passei por muitos lutos, eu enterrei muitas pessoas que eu amava, né? E eu entendi, eu comecei a colocar dentro da minha cabeça que eu morreria cedo, que a minha vida acabaria cedo, que o meu ciclo seria muito rápido, né? Até que em 2019 eu fui internada, eu quase vim a óbito. Ali, o meu medo da morte se tornou absurdo. Você foi internada? Eu fui internada com eu achava que era uma infecção urinária, e de repente eu descobri que eu tinha um mioma enorme comprimindo a minha bexiga e dava essa falsa sensação de infecção urinária. E daí descobri endometriose, parte da endometriose estava estrangulando meu intestino, aí tirei parte do meu intestino, tirei parte do meu ovário, tirei meu apêndice, estava estrangulando tudo na realidade, né? Que complexo. Muito complexo. Aí depois da cirurgia, no 4º dia, que eles fazem uma clipagem no intestino, né? Depois do 4º dia, o meu intestino rompeu e as fezes vieram parar no meu pulmão. Meu Deus. Então eu tive uma infecção generalizada. E ali foi uma luta entre a vida e a morte, né? Então eu fiquei internada por volta de uns 40 e poucos dias, né? E passei por 4 cirurgias. Saí de lá usando uma bolsa de ileostomia. Meu Deus.
E ali eu comecei a ter muito medo da morte. Porque até então, eu tinha, mas não tinha. Não tinha. Tá tudo bem. Ali você estava com ela, conversando com ela, Eu né? tava. Ela tava na minha cara. E na realidade eu te confesso que eu queria morrer. Porque a dor era tão grande, mas tão grande, que eu queria morrer. Ali era pra ser o meu fim, assim, sabe? Só que daí vinha a voz da minha mãe e ela falava: levanta, você não nasceu pra ser vítima. Levanta, você tem muita coisa pra fazer ainda. E essa voz foi essa voz que me resgatou na UTI, assim, sabe? Eu não lembro de muita coisa, mas eu consigo lembrar. Assim, isso é muito para quem acredita no espiritual. É como se ela tivesse entrado ali e tivesse me resgatado, assim, sabe? Eu sabia que ela estava ali comigo, sabe? Assim como como eu soube no dia que ela faleceu também, de que eu não estava sozinha. Eu comecei a ter fé a partir do dia que minha mãe faleceu. Só que era muita coisa, sabe? Era muita morte, era muitos ciclos sendo encerrados. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, um conhecido meu, conhecido mesmo, não era um amigo nem nada. Eu estava no centro da cidade e eu recebi a notícia de que ele havia infartado com 20 e poucos anos. E ele estava bem. Ele estava bem e de repente infartou com 20 e poucos anos. Toda vez que eu sentia uma dor no peito, eu achava que eu estava infartando. Sem perceber, eu estava desencadeando uma crise de ansiedade muito grande ali, mas muito grande. Só que, na condição que eu tinha, crise de ansiedade não existia. Depressão não era para uma pessoa pobre. Quem é pobre não tem depressão, porque não tem como se medicar, não tem como fazer uma terapia, não tem como entender o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Então, a todo momento eu achava que estava infartando. Eu não gosto de ver o explorar das redes sociais, eu não gosto de seguir Instagrams, por exemplo, de notícias ou de fofocas e tudo mais, porque sempre tem uma notícia ruim. A notícia ruim me desencadeia crises gravíssimas de ansiedade, porque eu acho que vai acontecer comigo. A ponto de que a minha terapeuta me indicou várias vezes, algumas vezes, vai fazer um exame de cardio, para toda vez que você estiver tendo uma crise, você olha para aquele exame e você vai saber que você está bem. Você não está infartando. Então essas coisas foram acontecendo e foi muito difícil para mim, esses ciclos que se encerravam, a ver a vida acabando, as séries acabando, os livros terminando, como se não tivesse uma continuação. Para mim era muito cruel. Era como se estivesse encerrando também a minha vida. Então, quando eu fui escrever o livro, eu fiquei me questionando como eu vou escrever o último capítulo. Como é que vai ser o último capítulo? Como é que eu vou encerrar? Eu vou encerrar essa história? E eu te confesso que quando eu terminei de escrever, eu não vou dizer que eu não tenho mais medos, né? Mas amenizou, ficou mais tranquilo dentro de mim, sabe? Parecia que estava mais fácil. Eu me senti livre, eu senti liberdade. E eu acho que o final do meu livro, por exemplo, é um dos finais mais lindos que eu já vi na minha vida, e eu vi poucos finais de histórias, a não ser aquelas reais que eu vi acabando de fato, né? Só que existe algo para além daquilo que eu tô vendo, para além daquilo que eu sinto. A vida não termina quando ela acaba. Porque você deixa. O que acontece? Você deixa alguma coisa aqui. Você deixa um legado, você marca as pessoas. Todas as pessoas que foram, elas me marcaram de alguma maneira. Enquanto eu estiver viva, elas permanecem vivas. Elas não se foram. Quem foram esses lutos que você se refere? Sua mãe, que você já me... Minha mãe, eu perdi meu pai depois de 11 meses. Eu enterrei a minha avó, que era uma das pessoas que eu mais admirava também. Eu enterrei todos os meus tios, porque meu pai tinha 12 irmãos. Ele enterrou os 12 irmãos. Ele enterrou a esposa dele. E 11 meses depois ele faleceu. Eu enterrei alguns primos que faleceram muito cedo. O ciclo de vida da minha família
ele é muito curto, então as pessoas morriam muito rápido, né? Ninguém passava, sei lá, dos seus 50, 60 anos. Então eu tô aqui pra quebrar esse ciclo. Tenho que quebrar esse ciclo. E daí eu fui vivendo todos esses lutos. Eu passei minha infância inteira em cemitério, ou visitando algum ente querido, né, que já tinha ido. Desde pequena? Desde pequena. Desde pequena. Eu conheço muitos cemitérios, muito. A gente fazia aquelas... Eu até conto no livro que eu e minha irmã mais nova, não a caçula, mais nova que eu. Porque vocês são em 8, né? 8, eu sou a quinta de 8 filhos. Então ainda tem a caçula e tem uma mais nova do que eu, né? A gente ia pro cemitério e ficava brincando, pegava a cera das velas e ficava brincando de tacar as bolinhas uma na outra, né? Eu vi tantas lápides de pessoas que eu não conhecia, sabe? Com datas que eu olhava assim, mas como? Era uma criança e ela já tá ali. Como? A vida se foi aos 18, 17 anos. Por quê? Por que que é tão curta? Sabe? Eu vi tantas mortes de tantas maneiras possíveis que eu não sei te descrever. Se eu for resgatar realmente tudo isso, talvez a minha infância inteira foi vivendo isso. Na minha adolescência eu já virei uma adolescente mais rebelde, eu não queria mais ir para velório, vi pessoas se suicidando, sabe? Era muita coisa acontecendo o tempo inteiro. E pior, a gente não conseguia ver aquelas coisas, a gente não consegue ver. A gente não consegue ver. Não tem sinais para quem, por exemplo, vai cometer um suicídio. Por que que eu não vi? E as pessoas se culpam por isso, os pais se culpam por isso o tempo inteiro quando um filho se suicida, né? Ou quando alguém muito próximo comete isso contra a própria vida. E a gente começa a se culpar, então todo mundo se culpa ao redor. Aí eu percebi, foi muito claro para mim, que a morte, ela não é somente de quem fecha os olhos pela última vez. Ela também é de quem abre os olhos todos os dias. Tem tanta gente que tá vivo, mas se sente morto. Mas daí, Gui, entra você e a tua história explica o caminho que você escolheu. Você ouve as histórias das pessoas que estão entrando numa escuridão plena, como se parte delas estivesse morrendo ou algumas já estivessem mortas. Você dá espaço, as ouve, olha para elas. Elas veem a sua atenção e veem a vida que há em você. E você, por experiência vivida, reconhece a morte, que as assombra, o que está nelas. Daí, você coloca a capa e ao tirar a capa, você mostra para elas a luz que ainda há ali. Você traz o colorido delas. Assim como hoje, que você está toda de preto, contando para mim, através da comunicação inconsciente, que há um luto dentro de mim. Eu vim disso. Eu me identifico com isso, mesmo que eu não goste. Isso é uma parte muito grande da minha identidade e da minha história. Mas eu tenho uma capa azul colorida. Eu sou colorida. Eu sou luminosa. Uma personalidade doce, simples, humilde, humana. Quer luz maior que essa? Às vezes, a gente tem uma sombra gigante dentro de nós. Mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender a trazer luz, a trazer colorido. Olha você com a sua capa azul. E azul representa tanta coisa, né? Azul representa colorido, representa a serenidade. Azul é a cor da calmaria,
é do acolhimento, né? Eu não sabia de toda a representação do azul. Não sabia mesmo. Mas você sabe o que você vem representando para si. Você percebe. Só se conhece a luz quem já passou pela escuridão. E quando você valida a escuridão, faz o seu livro preto, com o colorido que surge, como a cor da sua capa, é quando você identifica que foi difícil pra caramba, mas foi através do luto que eu também reconheci a luz. Você só reconhece no outro o que de alguma forma há em você. Quando você vê, empatiza com a dor alheia, dá importância a isso, mas também alimenta a esperança do outro, encontrar alguma saída, imaginar o que ele possa fazer, mostrar o que há nele e ele nem imaginava. É porque isso tem em você. Porque é um caminho que você percorreu, que você está percorrendo. Faz sentido? Total. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por pessoas, né? Sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por histórias. Eu não tô ali pra salvar ninguém. Eu já entendi isso, né? Com aquele trabalho que eu acabo fazendo ali na cadeira. Eu não tô ali pra salvar. Mas eu tô ali pra, de alguma maneira, fazer com que a pessoa, pelo menos naquele dia, ela se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta amada, independente de quem ela seja fora daquele ambiente, né? Eu acho que a gente vive um mundo hoje em que as pessoas elas estão se distanciando muito umas das outras, né? Até por conta do excesso de redes sociais, da tecnologia e tudo mais. Então tudo que eu quero é essa proximidade, assim, sabe? O olho no olho, poder tocar nas pessoas e isso me faz muito bem. Muitas pessoas já me disseram que, olha, não é legal você trocar tanta energia com as pessoas, né? De você abraçar demais, porque você pega muito a dor do outro. Eu falo, não tô. Eu não tô pegando a dor do outro. Eu volto pra casa e eu volto bem. Eu volto tranquila. Eu sei que aquilo ali não é um fardo que eu tenho que carregar. É dela. Isso é uma coisa interessante, né? As pessoas dizem isso. Não abraça tanto, não pega tanto, não escuta tanto, não se mistura tanto, senão você pega a dor do outro. Sim. Eu costumo dizer que a dor do outro é do outro. Se por acaso, quando o outro me conta a dor dele e eu me dou, é porque a dor dele vai cutucar e vai despertar a dor que já existe em mim. E se porventura, né? E se porventura eu voltar à minha casa me doendo, o outro me fez um favor, porque ele me mostrou que há ferida em mim. Então, terei a oportunidade do quê? De curar-me. Graças à explanação, à exteriorização da dor do outro. Uau! Né? Sensacional. Não tinha essa percepção, mas é verdade. E você sabe por que as pessoas te falam isso? Não abraça tanto. Porque o ser humano tem muito medo. Sim. Tem muito medo de ver o que ele esconde para si mesmo. Tem muito medo de ver o que tem por trás da capa. Tem medo de... Você já teve medo? Eu tenho medos. Mesmo tendo o conhecimento, mesmo... Você tem medos? Muitos. Tenho medo de morrer. Tenho medo de não ver minha filha crescer. Tenho medo de perder algumas pessoas que são grandes para mim, porque também tive muitos lutos na minha vida. E como é que tu lida com isso? Eu olho meu medo. Eu tô aprendendo a lidar ainda. Também não sei tão bem. Mas eu converso com os meus medos. Às vezes eu sento assim na cadeira, frente ao meu medo, e digo, tá difícil hoje. Hoje tô com mais medo.
E eu percebo que o medo muitas vezes parece que fica maior do que eu. Aí eu tenho que lembrar o tamanho que eu tenho que reconhecer que eu tenho que trabalhar algumas coisas para me sentir mais forte, para conseguir lidar com ele, e respeito o medo. Porque existem medos que realmente são assustadores. E eu não tenho que diminuí-los ou me convencer que eles não existam ou que eles não me assombram. Eu tenho humildade e honestidade de percebê-los, entender até onde eu posso ir, como eu posso conviver melhor com eles, e assim vamos seguindo. Talvez seja isso, sabe quê? Quando você fala sobre o medo da morte, eu te escuto, eu fico pensando, nossa, eu tive uma paciente uma vez, mentira, ela é minha paciente ainda, que hoje em dia ela faz menos sessão, mas eu atendi ela há muito tempo, bastante. E, vou até falar quem é, pra ela ver, ela vai ficar feliz, não tem nada demais. A Mari. E a Mari teve muitos irmãos. E eu lembro quando ela me contava disso, nossa, eu tenho tanto irmão, e começou um ficar doente, um falecer e tal. Eu falei, pois é, né? É que é tanto irmão, tem tanta gente agregada, ao mesmo tempo que é tanta gente, casa cheia, também chega uma hora que essa casa vai esvaziando. Então são muitas chegadas e muitas partidas. E às vezes tem mais partidas do que chegadas. Esse paradoxo é curioso, que é sempre casa muito cheia e ter que lidar com muitos lutos. E reconhecer que a morte faz parte da vida e ter que perceber que na tua jornada, na tua história, esses lutos vieram com muita frequência e que isso é sim uma particularidade da sua história, mas que não é em vão. E quando você me conta que você lembra no cemitério brincar com a vela com a sua irmã, me veio assim a capacidade da gente encontrar momentos de alegria em meio ao caos. Sim. Isso é de uma magnitude, né? Que às vezes a gente não se permite, né, Gui? Parece que a gente não pode ser feliz na tristeza, sendo que muitas vezes os momentos tristes eles se prolongam. Eu te pergunto, quando acaba um luto de uma mãe, quando acaba um luto de um pai, a gente aprende a conviver na ausência física. Mas a gente também vai colocando colorido na face escura, que dependendo do vínculo, permanece, né? Sim, eu acho que a gente vai ressignificando momentos da nossa vida, buscando que fiquem mais fáceis, né? Por isso que eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu não julgo mais os meus sentimentos, Que bom. porque eu parei de julgar os sentimentos dos outros. Eu aprendi com as pessoas, né? As pessoas falam assim, você salvou minha vida. Eu falo, não. Eu acho que foi uma troca. Porque todas as pessoas que sentaram na minha cadeira salvaram a minha vida também. Me ensinaram alguma coisa. Então a gente aprende a ressignificar os sentimentos, aprende a ressignificar o luto, os medos. Não que eles não existam, eles estão ali com frequência, né? Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando com mais medos. E quando a gente vai se aproximando do fim, os medos vão indo embora, porque você vai se sentindo preparado. Eu não quero mais correr contra o tempo, porque todas as pessoas com mais idade que sentaram na minha cadeira me ensinaram uma lição muito valiosa que eu vou carregar pro resto da minha vida, que é não ter pressa. Eu não tenho mais pressa. A minha ansiedade, ela começou a diminuir com cada pessoa que cruzou o meu caminho e me falou, por que você está correndo? Onde é que você quer chegar? Por que você quer chegar lá? Aí eu comecei a me questionar. Verdade, né? Por que eu quero chegar lá tão rápido? Se quando a gente chegar lá, a gente começa a olhar para o passado sentindo falta dele. Só que o problema de quando a gente olha para aquilo que a gente já viveu é que a gente quer alterar aquilo que foi vivido. E isso que causa muita dor.
Eu podia ter feito diferente. Eu entendi que eu não poderia fazer nada diferente. Os meus pais, por exemplo, eles não poderiam ter feito nada diferente. Eles fizeram o melhor com a condição que eles tinham. Que era o que a gente estava falando sobre o amor, né? Eu lembro de um único gesto de amor que minha mãe tinha, que eu sabia que era o gesto de amor de verdade, em relação a toque. Todos os dias à noite ela vinha e ela cobria os meus pés, sabe? E dava aquela fofadinha assim. E quando ela cobria os meus pés, eu me sentia quentinha, que eu sou uma pessoa que tem mãos geladas e pés gelados. E ela cobria os meus pezinhos assim, e eu me sentia segura. Até hoje, eu preciso cobrir os meus pés para me sentir segura. Eu não tenho medo do monstro embaixo da cama. Eu tenho medo de não esquentar mais os meus pés. Porque o dia que eles não estiverem mais quentinhos, talvez eu esqueça de onde eu vim. Porque eu fui criada e do amor que eu tive com a condição que ela tinha naquele momento, né? E hoje eu tento passar o amor de uma forma diferente. E às vezes é difícil. Porque nem sempre você está disposto a amar quem te fere. E você acha que a gente tem que amar quem nos fere? Eu acho. Eu acho. Porque não é pelo outro. É por você. Porque aquilo faz mal a você, não ao outro. O outro carrega as características dele. É o sentimento dele pra você, né? Mas se você começar a levar aquilo pra dentro de ti, como se aquele sentimento fosse teu, é onde, por muitas vezes, eu entrei em crises absurdas, achando que eu fosse morrer, que eu não conseguia respirar. Parecia que o meu coração tava parando. Porque eu tava sentindo tudo aquilo que o outro tava sentindo sobre mim também, sabe? E que me fazia mal. Um exemplo. Posso te dar um exemplo das redes sociais, Tá. por exemplo, né? Pra não ser tão próximo, né? Eu faço até um exercício, né? Quando eu subo no palco, que eu falo que as redes sociais, ela é exatamente isso. É como se você virasse de costa pra plateia. E eu falo assim, agora vocês podem falar qualquer coisa que vocês pensam a meu respeito, mas que não seja coisas boas, né? Quem é que tem coragem de falar? As redes sociais é isso, sabe? São pessoas desconhecidas, sem rostos, te ferindo. Elas te machucam, elas te magoam. E tem milhares de comentários maravilhosos lá. Mas você vai se apegar a um comentário ruim. Por quê? Por que eu comecei a me questionar? E daí eu pratiquei esse exercício no palco. E quando eu virei, eu falei, e agora? Levanta e me fala, quem tem coragem? Quem tem coragem de expor aquilo que acabou de falar? Quem é que me xingou? Quem é que falou que meu cabelo é feio? Ou que eu não sou tão legal assim? Ou que eu sou uma fraude? As pessoas não levantam. Elas não têm coragem. Quem te magoa não tem rosto. Logo, ela não tem sentimento. Quem tá ali falando sobre você, na realidade, tá sentindo uma dor muito maior e por isso que ela tá te atacando. Ela tá vazia. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. As pessoas que te magoam, elas estão tristes. Elas estão deprimidas. Por isso que elas estão perdendo tanto tempo ali te atacando. Elas precisam de amor. Eu queria. Toda vez assim que alguém de uma certa forma tá me julgando, eu sei que tá me olhando um pouco estranho, eu não sei porquê, mas eu me aproximo e eu abraço. Não pra mudar a percepção dela sobre mim, mas pra mostrar que aqui também pode ter afeto. Por que não? Eu não quero ser amada por todo mundo.
Não é isso. Mas eu gostaria que as pessoas pudessem sentir um pouquinho do que é o amor, sabe? Parece que a gente tá vivendo um mundo cada vez mais vazio. As pessoas estão correndo atrás de coisas. Elas estão esquecendo de correr atrás de si mesmo, sabe? De ser alguém. Elas querem ter coisas. Elas estão atrás de coisas. E no fim, o que a gente vai levar da vida? Sei que parece clichê, parece uma frase bem clichê, né? Você não leva nada da vida. Eu vi a minha infância e minha adolescência inteira que você não leva nada dessa vida. Mas as pessoas que ficam e te amam, elas vão lembrar de você até o último dia. Então esse é o teu legado. Quem é que vai lembrar de você até o último dia? Quem vai contar as suas histórias? Você, por exemplo, não importa o que aconteça, tá? A gente pode não viver mais daqui a 100, 200 anos. Mas isso que a gente faz hoje, registrar os momentos, esses vídeos, eles vão levar anos, séculos, décadas para assumir. A gente já deixou um legado. Mas quantas pessoas lá fora, elas morrem desconhecidas. Eu acho que por isso que surgiu o quadro. Talvez seja aí que tenha surgido o quadro. Eu queria dar voz e rosto a pessoas desconhecidas. Tava tão comum dar acesso a quem já tinha, sabe? E eu queria dar acesso a quem não tinha essa possibilidade. E eu acho que a cada desconhecido que você oportunizou conhecer algo sobre eles, você descobriu algo em ti. Quando você diz para mim que você tem uma resistência com fins, final de série, final de filme, justamente pela correlação de tantos lutos, de tantos finais difíceis de serem encarados, de serem absorvidos, digeridos. Me faz pensar que realmente a gente precisa ser mais do que ter. Mas eu quero te lembrar uma coisa muito importante. Todos os dias, o sol aparece e desaparece. Vem a lua, né? Todo dia começa e acaba. A nossa conversa começou, daqui a pouco vai acabar. Ontem acabou o dia. Hoje é tudo que temos. O começo e o fim faz parte da nossa história. Mas o que realmente permanece é o que a gente sente em tudo isso. São as emoções que são despertadas, os aprendizados, esse legado. Esse legado ele é eterno, enquanto a gente puder pensar, enquanto a gente puder rememorar. Cada emoção que a gente se permite. Quando você lembra da tua mãe cobrindo o seu pezinho, quando você lembra da brincadeira da vela com a tua irmã, quando você pensa sobre cada rosto, cada reação, que se felicitou, se surpreendeu por algo que você pôde fazer por essa pessoa, cada abraço que você deu. Isso é eterno enquanto você lembrar. Esse poder da gente poder reviver quantas vezes pudermos aquilo que nós pudermos experienciar é gigantesco.
Isso faz com que a gente tenha intensidade no sentir. As pessoas que não mostram seus rostos ao atacar você, ao me atacar as pessoas, ou as pessoas que falam e agridem, elas confessam sobre elas. Elas mostram sobre as suas amarguras, insatisfações, frustrações, inveja, competição. Independente se a falta de amor ou o mal exista nessas pessoas, é aquilo. Não está em você. E você vai dar, e você vai doar, e você será a sua essência. Que a gente nunca mude o que a gente tem, acredita, gosta e valida, independente dos movimentos alheios. Né? Mas até quando? Até onde lembrar é bom? Por que tantas pessoas querem esquecer? Porque se lembrar é aquilo que faz com que a gente seja o que a gente é, significa que pessoas que sofreram vários traumas, ao lembrarem, elas não conseguem nem andar. Então até quando? Até onde lembrar é bom? E como que a gente faz para ressignificar uma lembrança de que não foi aquilo que você esperava para sua vida? É interessante como há coisas que a gente lembra e há outras que a gente não lembra. E há situações que, por mais que a gente tente esquecer, elas martelam na nossa mente ou elas voltam quando a gente nem imagina que elas possam voltar. E nos perturbam, nos geram medo, ansiedade, nos geram um sentimento de inconformismo e injustiça, um desejo de querer que seja diferente, ou mesmo querer se contar uma outra história para ver se ameniza aquilo que a gente lembra e pensa. A vontade, muitas vezes, é não viver o que a gente viveu, não lembrar o que a gente está lembrando. Quanto a isso, eu penso que a melhor alternativa é a gente encarar o que aconteceu, caso isso martele na nossa cabeça, e a gente perceber que não dá para mudar passado. E que sim, que muitas vezes fomos vítimas daquela situação, e que a gente pode acolher essa dor que ainda há aqui dentro, com respeito. A gente pode dar para nós o que faltou lá atrás, como, por exemplo, acolhimento, respeito, discernimento, carinho, aconchego, segurança. Mas como você vai dar uma coisa que você nunca sentiu? Sabe? Esse amor todo que você tem aí, que eu vejo. Você teve tudo isso? Ou muito você foi percebendo que, embora tivesse pouco, talvez, encontrou outros meios para despertar o que já tinha aqui. Mas você foi descobrindo alternativas para que você pudesse trazer, fomentar, libertar, como o colorido que você aprendeu a usar. E foi se encontrando nisso. Mas eu tive suporte para isso depois de um tempo, né? Tive meu amadurecimento. Hoje eu posso ter contato com pessoas como você, né? Que vão me agregar muito conhecimento, valor na minha vida. E quem não tem? Quem não tem? Quem não tem padece muito no mundo que a gente vive. Quem não tem, muitas vezes tem que encontrar recursos inimagináveis para conseguir contornar. Quem não tem, muitas vezes, nem entende o que está tendo. Por isso que quem tem, como eu, como você, e quem já
já sabe, ou mesmo se aproxima e se interessa sobre a dor de quem não tem, precisa encontrar meios para contribuir, para transmitir, para doar, para que então a gente entenda que não vamos resolver os buracos todos no mundo, mas a gente pode amenizar muita coisa. Se todo mundo que tem encontrar um meio de doar um pouquinho aquilo que conhece, aquilo que sabe, a gente não resolve, mas a gente ameniza. Essa seria a função do ser humano. Quando você diz, eu não salvo uma vida por algo que eu faço pontualmente num dia, eu te corrijo. Você salva sim. Você salva. Porque basta 1 segundo para se tirar uma vida. E 1 segundo você muda também. Uma moça escreveu para mim: amiga, não prometa que você vai transformar uma pessoa com isso ou com aquilo. Eu disse a ela: amiga, eu não transformo as pessoas que se transformam, mas há pessoas que estão em processo de transformação, em silêncio, ou mesmo fazendo barulho tremendo, sem conseguir chegar no clímax desse processo. E eu, através daquilo que eu aprendi, daquilo que eu sou, eu tento facilitar isso com as ferramentas que eu disponho. E às vezes sim, é 1 segundo para um insight acontecer e fazer uma revolução na nossa vida. Então a gente salva a vida sim. Às vezes o pouco que as pessoas acham, às vezes o superficial que a pessoa pensa, pode ser pontual para alguém. Quando você escuta uma história e você tem a sensibilidade de perceber o que aquela pessoa não viu nela, e ela olha para o espelho e ela vê. É a mesma coisa quando a tua mãe cobre o teu pezinho frio. Ele estava frio e estava descoberto. Porque quantas vezes na vida, ainda que a gente saiba pegar o cobertor, a gente quer que alguém nos cubra. Todos nós. Das pessoas mais potentes às mais impotentes. Todos nós queremos que, hora ou outra, alguém perceba que nosso pé está gelado e vá lá com a coberta e nos cubra com cuidado para o nosso pé ficar quentinho. Todos nós queremos carinho, queremos olhar, queremos aconchego, queremos ser percebidos, queremos que adivinhem as nossas dores, que nos deem as respostas da nossa vida, alguém que nos pegue na mão e nos mostre o caminho, alguém que nos diga, não, não acabou a história não, tem mais um capítulo. E que bom que a gente quer isso. Porque enquanto a gente quer, a gente tem alguma esperança de que a gente vai receber. E por que não? Tem muita coisa que a gente pode aprender a fazer sozinho. Se amar é muito importante. Aprender a puxar a coberta e cobrir os nossos pés quando a gente sente frio é necessário. Mas saber que a gente pode ter alguém que faça vezes isso por nós é tão gostoso. Né? É muito gostoso mesmo. Tira uma carta, Gui. Uma carta de qualquer lugar. Do seu lugar. Raiva. Raiva. Tem raiva aí?
Não, hoje não mais. Já existiu muita raiva dentro de mim. Hoje não mais. O que te dava raiva? Meu pai. Meu pai me dava muita raiva. Ele me dava muita raiva. Mas hoje não mais. Não? Não. Você perdoou? Perdoei no livro. Também. No livro? Uhum. Eu escrevi um capítulo pro meu pai chamado Líquido Inflamável. É o nome do capítulo dele. Por quê? Meu pai era alcoólatra, ele bebia todos os dias, né? E agredia minha mãe. Então eu cresci em um lar teoricamente agressivo, né? Um ambiente muito machista, né? E aquilo me causava muita raiva porque eu era uma criança vendo traição, vendo a agressão e alcoolismo. E aquilo era ruim para uma criança. Eu lembro que a gente saía correndo para buscar a avó, que era a mãe dele, né? Para amenizar a situação da agressão e tudo mais. E a agressão vinha por nada. Por nada. Acho que só dela respirar, às vezes, já era um ato de agressão, assim, sabe? Era muito ruim. E eu não perdoava ele por isso. Eu acho que eu saí de casa, na realidade, porque eu não aguentava mais ver aquilo. Mesmo na minha adolescência acontecia muito aquilo. E no final, eu não queria mais estar dentro daquele lar onde eu via a pessoa que eu mais amava sendo agredida por alguém que eu amava também. Porque eu amava meu pai. Porque pra mim ele nunca foi ruim. Só que eu também não acredito em pai bom e marido ruim. Sabe? Eu não consigo acreditar nisso. Mas de alguma maneira, eu não sei como, existia amor ali. Não sei como, mas existia amor ali. Só que eu não cabia mais ali. Amor ali aonde? Ali entre os dois. Sabe? O final do meu pai, eu até acho que foi. Não vou de. Ai, vai parecer estranho o que eu vou falar. Porque meu pai faleceu de câncer, né? Nos braços do meu irmão, depois de ter voltado do hospital e ter ido até o cemitério, se ajoelhado na frente do túmulo da mãe, 11 meses depois, e ele pedia todos os dias para ela vir buscá-lo, né? Nos últimos 5 anos de vida deles, ele olhava para ela, ele já tinha parado a agressividade, a bebida, tinha diminuído o cigarro e tudo mais. Nos últimos anos de vida dele, ele tentava mostrar de todas as maneiras possíveis o quanto ele amava ela, sabe? E foi até bonito de se ver, assim, os últimos anos, assim, sabe? E daí nesse dia, antes do falecimento dele, ele ajoelhou na frente do túmulo dela e pediu para que ela viesse vir buscá-lo, sabe? E aconteceu, naquela mesma noite, ele veio a óbito. Então eu falo até que tem um final bonito nessa história. De alguma maneira, existia amor ali. Eles acredito terem se encontrado de novo. Ele buscou perdão de todas as maneiras. Acho que meu pai começou a ter muito medo da morte. Muito medo da morte, porque eles eram católicos e eles acreditavam muito que se encontrariam. Então, pelo fato de que ele fez tanta coisa errada, acho que ele começou a ficar com medo de que eles não fossem se encontrar, sabe? Mas desde o dia que ela faleceu, ele olhava assim pra frente, tinha uma estrela, assim, sabe? Eu não sei se aquela estrela estava lá ou não, mas ele dizia pra gente que não, que aquela estrela não estava lá. E ele dizia que era ela. Então todos os dias ele sentava
no lugar que ele ficava ali, que era do lado assim de casa, sabe? Uma cozinha assim do lado de casa. Ele sentava naquele lugar e ficava olhando pro céu e conversando com ela e pedindo para que ela viesse buscar ele. Mas a raiva que eu tinha, eu acho que a raiva mesmo era dele. Eu sentia raiva dele. Muita. Eu não entendia por que ele fazia aquilo. A raiva e a tristeza são sentimentos interessantes no sentido de que muitas vezes eu tô tão triste, porque para eu sobreviver eu tenho raiva, porque a raiva movimenta, a tristeza paralisa. E quando eu sinto raiva, eu faço algo, eu ajo, é mais potente, né? Sim. Mas dentro da raiva tem muita tristeza. Tem muita tristeza. Tem muita frustração, da mágoa. Porque é muito difícil ver um pai que a gente ama destratar nossa mãe, agredir, que a gente ama tanto. Isso nos fere, nos tira pedaço. Cada agressão feita à mãe é uma violência na gente. Eu acho que a raiva maior é porque eu me tornei uma pessoa agressiva por ver ele sendo agressivo. Eu lembro de um dia que a minha irmã, ela me olhou e ela falou assim: "Você tá igual ao pai." E eu tava igual a ele. Eu comecei a fumar, eu comecei a beber, eu me tornei agressiva. Eu queria brigar. Eu tratava as pessoas mal. Eu nem sempre fui essa pessoa. Bem longe disso. Em alguns momentos da minha vida, inclusive, eu até achei que eu fosse uma pessoa ruim. Ruim mesmo. Sabe? E daí, às vezes, as pessoas, hoje elas me olham e me santificam, sabe? E eu me questiono, quem sou eu? Eu tenho medo da pessoa que eu já fui. Eu tenho medo. Porque em um período de tempo eu fui uma pessoa assim. Eu entrei nas drogas. Eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu bebia muito. Eu nem me reconheço quando eu vejo aquelas fotos. Engraçado, eu nunca falei isso. Nunca falei isso. O seu medo, ele seria realmente assustador e preocupante se você não conseguisse falar disso, se você não reconhecesse isso. Nós não somos perfeitos. Nós passamos sim por sentimentos. Uns mais, outros menos. Uns conseguem encarar, outros não. Outros fogem do que foram, culpam alguém, responsabilizam outros. Poucos são aqueles que percebem os seus feitos e muitas vezes até agradecem por aquilo que viveram, pela oportunidade de serem aquilo que são hoje. Quando eu vivo ambientes violentos, quando o cenário do meu desenvolvimento tem essas cenas, é natural que eu reproduza, mesmo sem querer reproduzir. Que eu entenda que isso é normal, que eu normalize situações
E que através dessa linguagem, inclusive sendo muito disso, experimentando um pouco ou muito, é como se eu estivesse tentando tornar isso algo mais natural, então digerir o que é tão indigesto. Mas poder passar por isso, superar, desenvolver novas camadas, é justamente o que você aprendeu a fazer, que é além da capa, puxar a capa. Sim. É quando eu entendo que eu vou passar pela escuridão muitas e muitas vezes para reconhecer a luz. E eu só consigo reconhecer a luz se eu passei por isso, faz parte. Não existem pessoas perfeitas. Quando eu falo eu não me reconheço, eu respondo a pergunta que você fez ali atrás para mim. Eu não posso lembrar, eu não quero lembrar. Olhar para trás, falar e lembrar e perceber o que você se torna faz com que você se acolha. Sim. Faz com que você note o quanto o amadurecimento, a autopercepção do que é virtuoso em ti é algo valioso. A gente tem medo do desconhecido. Essas faces são conhecidas. A gente nunca deve negar as nossas sombras, mas reconhecê-las e enaltecer a nossa luz nos faz mais fortes. A gente não é mais forte porque perfeito ninguém é. Mas quanto mais integrado com as partes bonitas ou feias da nossa jornada, é o que nos faz de verdade. E ser de verdade nos faz mais fortes. Eu acho que foi por isso que foi tão importante esse processo de escrita também, sabia? Porque eu mexi em coisas que estavam guardadas, escondidas, coisas que eu não me orgulhava. Releituras, né? Releituras. Como eu te falei, era como se eu estivesse sabotando minha própria imagem. E talvez por isso que eu tenha começado a mexer com cabelo, com imagem, com autoestima também. Porque por muito tempo eu não senti orgulho da minha própria imagem, da pessoa que eu era, né? E eu fui acolher essa adolescente, essa rebelde, né? E hoje eu olho pra ela e eu falo, realmente você fez o que podia com a condição que tinha, né? Então, foi um processo de cura. É isso que eu falo, que o processo da raiva, ele não tá mais dentro de mim. Hoje eu me sinto bem. Eu tenho medo, claro que eu tenho medo de às vezes, sabe, voltar a externalizar tudo aquilo e ao mesmo tempo eu penso, não, peraí, mas o que você vai externalizar? Tá tudo bem, já foi, já aconteceu. Você se perdoou. Só segue, vai, continua. A jornada ainda é longa, ainda não vai acabar. Você só tá no começo. Se respeita, se admire. Se olhe no espelho. Não é só puxar a capa do outro. Puxa a sua capa também, todos os dias. Eu me respeito hoje. Hoje eu respeito o meu corpo, eu respeito a pessoa que eu fui. Hoje eu respeito. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. Assim como todos na vida. Isso aqui é uma jornada de autoconhecimento e também de conhecimento com o outro, né? Mas é bonito, eu gosto da vida, eu quero a vida. Eu saí do meu modo de sobrevivência e aprendi a viver, a respirar, porque eu não respirava. Isso é gostoso. Eu sei que eu ainda tenho muitos traumas e muitas feridas a serem não curadas, né? Mas talvez cicatrizadas. Eu gosto da cicatriz, porque quando eu olho para ela, eu sei que tem uma história. Tem uma história.
eu aprendi a ressignificar a história. É como se... Eu sempre penso assim, né? Não importa para onde eu esteja olhando, se tiver um grupo imenso de pessoas olhando para a mesma direção, nós estamos vendo cenas diferentes. E é assim que eu olho a vida hoje. Cada um, mesmo olhando para o mesmo lugar, tá vendo cenas diferentes. Tá focando em um lugar diferente. Mesmo que eu diga, olhe para aquele ponto, cada um tá vendo um ponto de uma cor, embora ele tenha a mesma cor, ou se perde na sombra ao lado do ponto, cada um tá vendo uma coisa diferente. Eu aprendi a respeitar isso dentro de mim, que a minha história, embora contada por mim e vivida por mim, para outro vai refletir de uma forma diferente. Assim como as pessoas que sentaram na cadeira viveram aquelas dores, viveram aquele momento e ajudaram outras vidas com as suas semelhanças, porque elas se identificaram. Assim como eu te vejo e eu te admiro e eu te respeito, e hoje mais ainda, por ver o quanto você é grande, quanto você mostra sua vulnerabilidade, mesmo aqui, porque isso aqui é uma troca, não é um desafio. Olha que gostoso. Eu não me senti desafiada aqui hoje, em nenhum momento. Eu me senti acolhida. Eu senti como se eu estivesse conversando com uma amiga, sabe? Só que uma amiga que não julga. Uma amiga que acolhe. E é só o que eu espero para a humanidade, o acolhimento. E é o que eu espero para mim, para além da humanidade, que eu continue na jornada de acolher, de ser empática e mostrar para o próximo que mesmo que um dia você não teve uma vida tão boa, que você não se orgulhe de quem você era, você pode mudar. Você pode mudar a qualquer momento. Porque se eu mudei, você mudou, tantas pessoas ao nosso redor mudaram, as pessoas podem mudar. Quando você sentou aqui, eu pedi para você fazer a sua autorização de direito de imagem. Sim. E você disse para mim, eu vou ter que colocar o meu nome aqui? E aí você fez uma revelação. Sim. Né? Sim. Qual? Do meu nome? Grace. É. Tava por trás da capa. É. Né? Tava além da capa. E você me disse que é Grace Kelly. Isso. A princesa. Isso. E que você nunca se identificou com essa princesa. Não. E que eu achava princesas frágeis. E hoje eu vejo que não. Que elas não são frágeis. E pensando nisso, eu vou te deixar uma mensagem. Oh. Hoje conheci a Guê por trás, além da capa. Na verdade, vi uma sobrevivente. Meio a tantas partidas. Cuide da princesa. Grace, como escreve? Gracy. Da princesa Grace. Ainda que não se pareça muito com você,
é o nome da sua identidade de origem. Há pedaços nossos desconhecidos, sombras ocultas, que, sem perceber, nos provocam medo. O medo nunca é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Salve a princesa. Não a esconda, nem a abandone. Ela precisa tanto de você. Precisa ficar com pés e mãos quentinhas. E você aprendeu a fazer isso. Ela é parte sua. E precisa do seu amor. Assim como você de cuidar, zelar, resgatar e acarinhar a sua fragilidade, representada e reconhecida nessa doce e singela princesa. Nossa, que mensagem linda. Obrigada. Por isso, eu vou chamar a nossa sessão da Princesa Sobrevivente. Ó. Até a próxima sessão. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.